Estamos de volta com a Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão. Falamos direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Seja bem-vindo agora ao nosso programa, caso você tenha ligado agora a sua televisão. Hoje temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a atuação da Receita Federal do Brasil. E os nossos convidados são a Vera Tereza Balieiro, ela que é presidente da delegacia do Nafisco Sindical do Rio de Janeiro, o Nafisco que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Participam também conosco do programa o José Carlos Sabino Alves, ele é auditor fiscal da Receita Federal, e ainda o Alexandre Teixeira, diretor da delegacia do Nafisco Sindical no Rio de Janeiro. Eu acho que no final do bloco anterior o assunto começou a pegar fogo, a afirmação aqui do Alexandre, né, de que se fosse hoje, talvez o PC Farias não tivesse sido nem preso, porque houve tanta mudança, tanta facilidade, enfim, que as coisas teriam sido diferentes, mostrando a importância da Receita Federal já naquela época, né, uma fase tão importante até da democracia, da instalação da democracia no Brasil. Agora eu queria começar esse bloco, Vera, lembrando de algumas outras atuações da Receita Federal, para que essa importância da atividade seja cada vez mais compreendida pelo telespectador. Essas grandes operações que acabam culminando com a Polícia Federal fazendo grandes prisões, enfim, que tem grande destaque na mídia, como nós já falamos anteriormente, acabam começam lá na Receita. Quais são os instrumentos que vocês utilizam para essas investigações? Aí eu já entro num tópico muito polêmico. Grampo telefônico é um instrumento utilizado pela Receita? E até que ponto você defende ou é contra esse instrumento? Bom, nós trabalhamos com números, a gente trabalha com informação, e com informação com caminho do dinheiro. Uhum. É isso, basicamente, o que nos leva aos resultados na Receita. Então, o grampo telefônico não é uma atividade nossa. Mas defende? Bom, entrando nessa questão toda que nós estamos vivendo nesse momento, eu acho muito assustador, e para nós, como auditores, como autoridades que temos que exercer, né, autoridade do Estado, essa tentativa de cerceamento, esse movimento de cerceamento do poder investigativo do Estado. Então, no momento, o grampo telefônico, claro, da mesma maneira que você, como qualquer cidadão, eu me sinto ameaçada por um grampo telefônico, claro. Na atividade funcional, é claro que um grampo telefônico indiscriminado, qualquer cidadão não pode ser favorável a ele. No entanto, nós temos uma situação em que você pegar o ladrão de carteira, o batedor de carteira, o assaltante de rua, você não precisa disso, você precisa da força bruta. No entanto, isso aí não é o crime que está minando o país. O crime, a corrupção, o crime passa pela corrupção, a sonegação está embutida, são todos eles interligados. Você tem esse caminho do dinheiro sujo, ele liga tudo isso num bloco só. E no momento em que você não tem armas mais sofisticadas, no momento em que você perca a capacidade de poder fazer um grampo legal com autorização judicial, você está perdendo a capacidade de ir atrás do colarinho branco, do crime de colarinho branco. O grampo legal, então, aquele grampo autorizado pela Justiça, é um instrumento dentro eficiente. da lei, é um instrumento que tem sido, verificar nos jornais, tem sido possibilidade de se chegar... De prender os tubarões, exatamente, que a gente pensava que aos nunca verdadeiros responsáveis. Então, são recursos como para nós o sigilo bancário, é um ponto que para nós foi cerceado num determinado momento de uma maneira brutal e atrapalhou muito a nossa fiscalização. Hoje, ele é possível, a quebra do sigilo bancário dentro de regras, ou seja, o direito do cidadão correto está garantido, mas ao mesmo tempo está garantido o direito do Estado de buscar quem está usando os caminhos ilegais, de quem está fugindo da lei, de quem está fraudando. Então, são instrumentos que são necessários para você poder chegar à sofisticação do crime hoje. Alexandre? Eu queria fazer uma comparação, né, que a gente falou da questão dos grampos. Né? Eu, como a Vera, eu acho assim, claro que com regulamentação, mas o que está se discutindo é o cerceamento da atividade investigativa do Estado. Por quê? Porque chegou no tubarão. Chegou no tubarão. Essa que é a questão. Até então, não tinha problema o grampo. Se falava aqui, se falava ali, se enquanto atingia os mas pontos quando estava mortais. ali, Agora se fala, inclusive, que não pode botar algema. Por quê? Porque o Daniel Dantas foi algemado. Mas enquanto o auditor fiscal, né, que tinha sido lá, como aconteceu, injustamente preso, apareceu na televisão de algema, mas aí é um auditor fiscal. Mas quando é o Daniel Dantas, a coisa muda de figura. E eu queria lembrar isso que aconteceu com todas as categorias importantes que investigam, que estão no centro da questão de segurança pública e de corrupção, de desbaratar a corrupção no Brasil. Que já aconteceu isso com o Ministério Público,
Você deve lembrar que até pouco, não sei nem como é que está essa votação, eu perdi o controle disso, mas na época que a gente Mordaça. participou, que o Ministério Público ia deixar de ter poder de investigar. Na verdade, a investigação ia ficar toda a cargo da Polícia Federal e o Ministério Público não ia poder mais investigar. Ora, e o Ministério Público todo mundo, né, reconhece no Ministério Público a independência necessária para fazer o que eles fizeram na história desse país. E algo parecido está acontecendo agora com a Polícia Federal. E aconteceu com a gente, auditores fiscais, na época do PC Farias. Não foi coincidência que foi depois do PC Farias, do caso PC Farias, que todos esses instrumentos de cerceamento da atividade fiscal começaram a aparecer. É o MPF, é a lei que extingue a punibilidade do crime contra a ordem tributária pelo simples pagamento, postergação do envio da representação penal para o Ministério Público, que auditores têm que fazer, mas agora ficou postergado para o fim da cobrança do imposto. Enfim, uma série de instrumentos legais e infralegais, não só legais, infralegais, que vieram no sentido de cercear, ou seja, sempre que a gente vai, a qualquer órgão do Estado, né, fundamental, chega no coração, né, dos tubarões, aí é coincidência ou não que essa maré, essa nuvem negra começa, depois da prisão do Daniel Dantas, começa a pairar sobre a Polícia Federal. O assustador nisso é que o delegado que era o investigador virou agora réu. É o comportamento dele que está sendo discutido. Que coisa, né? E para nós é assustador porque nós sofremos uma situação semelhante dentro do sindicato, em que o nosso presidente nacional, na 2006, 2007, na gestão anterior, ele sofreu uma queixa-crime do então secretário da Receita, porque exatamente a situação de uma investigação que vinha sendo feita dentro da Receita pela Corregedoria, quando foi chegando perto da própria cúpula da Receita, que foi aquele caso que inclusive envolveu a McDonald's, não sei se vocês lembram, que o gerente geral da McDonald's no Brasil foi demitido na época por conta dessa situação de uma consultoria que tinha sido contratada com auditores fiscais licenciados, e isso está sendo apurado pela Justiça, e dentro da Receita vinha sendo apurada a ligação com a própria Receita dentro da casa, a Corregedoria, que é aquela que o sindicato pleiteou e que a categoria conseguiu implantar exatamente para ter um controle de conduta dentro da casa. Os colegas que estavam investigando, de investigadores, passaram investigados. No momento em que eles começaram a chegar perto do cerne da questão, quando eles começaram a desvendar a situação toda, eles passaram a ser acusados de estarem investigando indevidamente, de terem quebrado o sigilo, vazou para a imprensa, de estarem extrapolando, e começaram a responder a demanda, né, a investigação administrativa, e o sindicato, é claro, saiu na defesa desses colegas. E por ter saído na defesa, o presidente do sindicato sofreu uma queixa-crime que foi considerada sem fundamento, já foi arquivada, não chegou a ser arquivada, ainda está. Queixa-crime conduzida pela Advocacia Geral da União. Veja, porque foi o secretário na defesa própria, usando a Advocacia da União, que fez isso. Então, nós tivemos isso dentro da casa. Então, essa segurança da autoridade de Estado, do auditor fiscal, do delegado de polícia, do juiz, do Ministério Público, em última instância, ela é garantia da sociedade. E aí passa pela situação funcional e pelas garantias funcionais, quando a gente está brigando, quando nós brigamos numa greve como a nossa, nós brigamos na negociação para que não houvesse o famigerado SIDEC, que o público não sabe o que é, mas é um critério de avaliação em que você, em última instância, você está brigando por quê? Por garantia de autonomia de atuação de quem está na ponta, de quem está lá na frente, no embate com o sonegador, com o fraudador. E então, se você tiver uma concentração de poder dentro da Receita Federal, se você tiver a possibilidade daqueles que são chefes hoje, porque as chefias são nomeações livres e estão sujeitas, podem estar sujeitas a uma influência política ou uma influência de interesses privados, e você tiver todos os auditores fiscais submetidos a um julgamento arbitrário dessas chefias, você veja o perigo. Já aconteceu comigo, passado distante, na época até que foi aquela fiscalização dos bicheiros, quando a Denise Frossard prendeu todo mundo. Naquela época, nós estávamos fiscalizando e recebemos uma ligação de um deputado na época. Ligou para o gabinete do chefe, chamada, e presenciei a ligação.
mandando suspender, dizendo, como é que fulano está sendo fiscalizado e tal. E a chefe da fiscalização na época, tranquilamente disse, senhor deputado, o senhor está ligando para mim para pedir por um contraventor?